Medina, Antônia da Silva. Supervisão escolar, da ação exercida à ação repensada. Medina analisa a trajetória histórica da supervisão escolar, evidenciando como ela esteve associada a práticas fiscalizadoras e burocráticas, voltadas apenas para o controle das atividades pedagógicas. Medina defende a necessidade de romper com esse modelo para adotar uma concepção mais formativa, colaborativa e transformadora. Para Medina, a supervisão não pode ser reduzida a um conjunto de ações administrativas. Ela deve ser compreendida como um processo pedagógico voltado para o fortalecimento da prática docente e para a construção de um projeto coletivo que favoreça o aprendizado. Essa abordagem valoriza a participação ativa dos professores, o diálogo entre os diferentes atores da comunidade escolar e a promoção de espaços de reflexão sobre os desafios do ensino. Medina defende que o supervisor precisa articular a gestão pedagógica, criar condições para o desenvolvimento de metodologias mais criativas e acompanhar os processos de ensino-aprendizagem de forma crítica e contextualizada, apoiando o trabalho dos docentes sem impor modelos prontos. Medina afirma que a qualidade da educação depende da construção de práticas integradas e colaborativas. Medina defende que a escola precisa superar modelos hierárquicos, nos quais as decisões são centralizadas, para adotar processos participativos que envolvam supervisores, gestores, professores, famílias e estudantes. Essa transformação implica repensar a função do supervisor como mediador do diálogo, capaz de articular saberes, orientar práticas e estimular a reflexão coletiva. Medina propõe que a supervisão escolar se torne um espaço formativo e não apenas normativo, comprometido com o desenvolvimento da autonomia docente, com a avaliação crítica dos processos pedagógicos e com a implementação de estratégias que promovam aprendizagens significativas. Medina estabelece um marco para compreender como a supervisão pode evoluir de uma ação, baseada no controle, para uma ação pautada na formação, na corresponsabilidade e na construção de uma escola democrática e humana. Construção de uma supervisão formativa. Para Medina, supervisão não deve ser um instrumento de controle, mas um espaço de diálogo, apoio e construção coletiva. A partir dessa concepção, a escola passa a funcionar como um organismo integrado, no qual todos os atores participam ativamente da definição de estratégias, do acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem e da avaliação das práticas pedagógicas. Essa reorganização interna, defendida por Medina, contribui para que os professores se tornem protagonistas no desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores. Medina propõe a criação de espaços institucionais de diálogo e reflexão coletiva, ambientes que podem ser reuniões pedagógicas, grupos de estudo ou encontros formativos, de escuta ativa, negociação, permitindo que os educadores compartilhem experiências, dificuldades e propostas de melhoria. Para Medina, a supervisão deve atuar como facilitador e articulador das discussões, promovendo a integração entre teoria e prática. Medina defende a necessidade de implementar planejamentos pedagógicos participativos, que envolvam professores, gestores e representantes da comunidade escolar. Essa abordagem contribui para fortalecer o projeto político-pedagógico, tornando um instrumento vivo, constantemente revisitado e ajustado às necessidades reais dos estudantes e às transformações sociais. Medina reforça a participação democrática como pilar para o desenvolvimento de uma escola mais inclusiva e humanizada. A autora argumenta que a supervisão precisa atuar de forma horizontalizada, criando condições para que diferentes vozes sejam ouvidas e respeitadas no processo de tomada de decisão. Isso significa romper com modelos autoritários e incentivar práticas de gestão compartilhada, nas quais o supervisor não impõe regras, mas constrói consensos e promove a corresponsabilidade entre todos os envolvidos. Medina valoriza a criação de conselhos pedagógicos, comissões participativas e fóruns de deliberação coletiva, permitindo que professores, estudantes, famílias e gestores se envolvam ativamente na construção das políticas e práticas da escola. Essa perspectiva amplia o papel da supervisão, que passa a atuar como elo entre a gestão e a prática pedagógica, favorecendo a integração das dimensões políticas e pedagógicas da educação. Medina M. reconhece que a implementação de uma supervisão formativa e democrática enfrenta diversos desafios. Entre os mais relevantes estão a resistência de parte dos profissionais a abandonar práticas tradicionais e autoritárias,
a dificuldade de estabelecer espaços reais de diálogo e a sobrecarga de funções atribuídas aos supervisores, que muitas vezes acumulam responsabilidades administrativas e pedagógicas. Medina defende a importância de investir em processos formativos permanentes, baseados na troca de experiências, na análise crítica das práticas e na construção conjunta de soluções. Essa formação precisa ser integrada ao cotidiano da escola e articulada ao planejamento pedagógico, evitando propostas genéricas e descontextualizadas que pouco dialogam com os desafios reais enfrentados pelos educadores. Medina revela que o supervisor deve se posicionar como mediador e formador, ajudando a criar condições para que professores se sintam valorizados, ouvidos e apoiados. Essa transformação não acontece de forma imediata, mas por meio de um processo gradual e contínuo, no qual pequenas conquistas fortalecem a construção de um projeto coletivo mais sólido. Formação continuada e relevância contemporânea. Para Antônia da Silva Medina, a supervisão não deve se limitar a identificar problemas, mas deve propor caminhos concretos para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem, apoiando os docentes na construção de práticas mais criativas, inclusivas e significativas. Para Medina, a formação não deve ser concebida como ações pontuais ou cursos desarticulados da realidade, mas como um processo orgânico, no qual os professores constroem novos saberes a partir de suas próprias experiências e da troca com os colegas. A supervisão, nesse contexto, deve atuar como facilitadora, articulando teoria e prática, propondo reflexões sobre metodologias e auxiliando na adaptação de recursos e estratégias pedagógicas. A criação de comunidades de aprendizagem dentro da escola é apresentada como estratégia eficaz, pois possibilita a construção coletiva do conhecimento, incentiva a pesquisa sobre a própria prática e fortalece o compromisso com o desenvolvimento profissional. Para que a supervisão cumpra um papel formativo, é necessário que a escola se organize de maneira participativa, integrando professores, gestores, estudantes e famílias na definição de metas, estratégias e prioridades. Isso significa criar mecanismos que valorizem a escuta ativa e o diálogo horizontal, rompendo com modelos hierárquicos que limitam a autonomia dos profissionais. Ao construir um projeto político-pedagógico, PPP, coletivo, o supervisor atua como elo entre diferentes setores, articulando políticas públicas, práticas pedagógicas e necessidades locais, de forma a garantir que as decisões sejam tomadas com base na realidade concreta da comunidade escolar. A supervisão escolar precisa ser capaz de mobilizar pessoas, saberes e recursos para construir respostas criativas e contextualizadas. A proposta de uma supervisão mediadora, formativa e colaborativa dialoga com as exigências da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que destaca a importância da participação ativa dos professores, da valorização da diversidade e da promoção de aprendizagens significativas. Ao priorizar o trabalho coletivo e a corresponsabilidade, Medina contribui para o enfrentamento de problemas crônicos da educação, como a fragmentação das práticas pedagógicas, a resistência à inovação e a falta de integração entre diferentes setores da escola. Medina convida gestores, supervisores e professores a compreenderem que a qualidade da educação depende de um esforço coletivo e permanente de análise, reflexão e reconstrução de práticas. Medina apresenta um caminho para que a escola deixe de ser apenas uma instituição que cumpre normas e passe a atuar como um espaço vivo, democrático e comprometido com a transformação social.